Ele comanda a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil. Nós vamos conversar nessa edição do Show Business com Miguel Setas, presidente da Motiva. Miguel, um grande prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. É meu, Bruno, estar aqui com você de novo. Passados 2 anos e pouco, não é? Quase 3 Quase anos. 3, Eu imagino que você veio em novembro de 2023. Tinha assumido em abril de 2013 como presidente da Motiva. Na altura CCR ainda. Exato. E muita coisa mudou. Muita coisa passou. Na empresa. Bom, mudou inclusive de nome a empresa, verdade, né? Verdade. Mas olha só, eu queria chamar a atenção, inclusive, da nossa audiência, porque vocês vêm de uma leva de ótimas notícias nos últimos tempos. A começar que a ação da companhia subiu quase 50% nos últimos 12 meses. No último ano aí teve a vitória do leilão da Fernão Dias, ou seja, a companhia vai operar a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte até 2040. Isso eu estou falando de um leilão. Se a gente pegar esse leilão, outros leilões, né, do ano de 2025, final de 2024, a Motiva tem um investimento garantido de 65 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil. Repito, 65 bilhões de reais no Brasil. O que vai ser feito com esse dinheiro? Que pergunta boa, Bruno. E eu lembro quando falámos pela primeira vez, que também na altura falámos sobre isso. Há 3 anos atrás tínhamos 30 bilhões de reais para fazer, agora temos mais do dobro, temos 65 bilhões de reais para fazer. A maior parte desse investimento concentrado no nosso negócio de rodovias e uma parte também no nosso negócio de trens, de trilhos, não é? Portanto, da chamada mobilidade urbana. Mas em rodovias são obras icónicas, algumas delas, como a intervenção que estamos fazendo agora na Serra das Araras, da ligação Rio-São Paulo, da Dutra, não é? Portanto, uma obra extremamente importante para a circulação entre as duas cidades. Eu não sei se você tem essa ideia, Bruno. Hoje, a velocidade de trânsito, de trafegar na Serra das Araras são 40 km por hora, não é? Com a duplicação que estamos fazendo agora, 24 viadutos, com todas as intervenções que estamos fazendo para melhorar a chegada ao Rio, vamos dobrar essa velocidade, até 80 km/h. É um exemplo só, eu acho que esse é muito... Não, mas é extremamente relevante. Você dobra ali... E é uma principal artéria do país, enfim, que liga as duas principais cidades brasileiras em termos de população e, portanto, isso para nós é muito simbólico. Você falou na Fernão Dias, ligação entre São Paulo e BH, temos obras também na 101, temos obras na 386 no Rio Grande do Sul, temos obras na Via Costeira em Santa Catarina. Portanto, temos um universo muito alargado de intervenções na nossa infraestrutura e melhoria também dos nossos serviços de trilhos, não é? Em particular aqui em São Paulo, estamos fazendo agora investimento num sistema de sinalização novo, nas linhas 8 e 9, já tínhamos feito um investimento, desde que nós nos encontramos, de 4 a 5 bilhões de reais na melhoria do serviço das linhas 8 e 9, que na altura que nós nos conhecemos e que nós nos encontramos nessa altura, nesse primeiro programa, ainda estava com alguma dificuldade de operação, não é? O mundo evoluiu, nós conseguimos dar a volta a essas dificuldades e hoje estamos com um nível de qualidade que é já muito satisfatório, portanto, um serviço tranquilo e mais normalizado. Portanto, obras de melhoria, de duplicação das rodovias onde nós estamos. Nesses 2 anos e meio ganhámos 4 novos contratos muito relevantes, você falou na Fernão Dias, mas ganhámos um contrato no Paraná, o chamado Lote 13 no Paraná, ganhámos um contrato grande aqui em São Paulo, chamada Rota Sorocabana, na ligação a Sorocaba, como nós sabemos também é muito importante, e ganhámos a chamada repactuação, otimização do contrato da antiga BR-163 no Mato Grosso do Sul e que agora se passou a chamar Motiva Pantanal. Portanto, uma rodovia que cruza de norte a sul o estado do Mato Grosso do Sul, fundamental para o escoamento do agro, das commodities agrícolas, que escoam para os portos do sul, não é? De Paranaguá e de Santos, e portanto temos aí uma responsabilidade muito grande
Bruno, a nossa... Cada conquista, cada avanço que fazemos só aumenta o nosso nível de compromisso com o desenvolvimento do país e de responsabilidade com a prestação de um serviço de qualidade. Você citou 4, mas a joia da coroa é qual? Não, eu acho que temos algumas rodovias que são muito emblemáticas. Aquela que hoje é a mais expressiva do ponto de vista económico no nosso portfólio é a Autoban, é a Bandeirantes e a Anhanguera, não é? São as duas, é o sistema Autoban, que é naturalmente estratégico para São Paulo, estratégico para um eixo logístico tão importante como este que liga São Paulo a Campinas. E, portanto, eu diria que esse é o mais relevante em termos económicos. A Dutra, também fundamental, portanto, acho que esse é um eixo que liga as duas principais cidades brasileiras, em termos de população, e agora, chegada da Fernão, compõe esse trio, não é? Se você quiser, as 3 rodovias mais importantes do nosso portfólio passam a ser essas. Deixa eu chamar a atenção para um recente lançamento de vocês, que eu acho que vocês chamaram de um plano diretor com 6 tecnologias prioritárias na chamada Indústria 5.0. É uma estratégia ali, sobretudo, focada em inovação. E aí eu pergunto para você, Miguel, porque a gente está falando de rodovia, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de metrô, a gente está falando de ir e vir entre os estados brasileiros, mas tecnologia, como os dados, a inteligência artificial, a robotização, a automação passa a entrar no negócio de vocês. O negócio de vocês, volto a repetir, é a estrada. Como é que a automação entra na estrada, entra nas ferrovias brasileiras? Pergunta ótima, Bruno. E você sabe que este é um assunto que me galvaniza, que me motiva muito, porque eu acho que o nosso setor, o setor dos transportes, ele é digamos, um recém-chegado a esta transformação tecnológica que nós já vimos noutros setores. Eu trabalhei 18 anos no setor elétrico, como você sabe, e é um setor que, por necessidade de conferir inteligência às redes elétricas, já avançou um pouco mais nessa adoção das tecnologias que nós chamamos exponenciais. Vou dar exemplos muito concretos para você ver qual é que é a relevância destas tecnologias. Começar pela inteligência artificial e hoje dando o salto para a inteligência artificial generativa, não é? Dois utilizações bem relevantes. Uma é em todos os serviços corporativos. Hoje, para fazer análise de informação, para fazer confecção de contratos, para analisar riscos que o negócio enfrenta, riscos regulatórios, riscos operacionais, a utilização de inteligência artificial generativa, ela é fundamental. E, portanto, nós estamos capacitando as nossas equipes, estamos trazendo uma série de desenvolvimentos de agentes, no fundo é isso. A empresa hoje tem 16 mil pessoas, não é? Cerca de 16 mil pessoas, e começa a ter também agentes digitais, não é? Portanto, de inteligência artificial. No negócio mais de operação, um exemplo muito concreto de inteligência artificial é no monitoramento das rodovias. Hoje, as nossas câmaras que seguem o tráfego das nossas rodovias, ela tem inteligência artificial embarcada no sistema, não é? E, portanto, detecta automaticamente uma variação de velocidade, alguma anomalia no tráfego das nossas viaturas, dos nossos clientes, e consegue direcionar a atenção dos operadores de um centro que eu sei que você teve a gentileza também de visitar. Consegue direcionar a atenção dos operadores e rapidamente as nossas equipes conseguem aceder a um ponto. É isso que eu queria chegar, porque a gente gosta de falar de tecnologia e de inteligência artificial aqui no programa, mas sempre com aplicação. Claro. Eu tive o privilégio, e eu digo isso publicamente aqui para as nossas câmeras, de estar em alguns centros de operações da Motiva pelo país, mas eu tive recentemente num centro de operações aqui perto. CCO, claro. CCO, né? CCO, é. E lá você vê aquele mapeamento com câmeras ligados em todas as rodovias brasileiras em que vocês operam. Que é um material poderosíssimo. Mas aí a pergunta que eu faço, Miguel, é como é que vocês têm usado todo esse poder de dados que vocês têm? Porque vocês têm um mapa do Brasil, das rodovias brasileiras, né? Sem dúvida. Como é que vocês usam a inteligência artificial como benefício das estradas?
essa tecnologia hoje dá-nos vários benefícios, desde logo, Bruno, eu acho que esse é o mais importante para nós, salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é um instrumento de segurança, não é? Para fazermos acompanhamento de operação, para fazermos detecção de situações de risco, para fazermos prevenção. E isso vai desde o trabalho que nós estamos fazendo numa intervenção na rodovia, não é? Portanto, trabalhadores nossos que estão trabalhando num local em que é necessário fazer alguma manutenção, até à circulação, ao fluxo de clientes na nossa rodovia. Um elemento relacionado com esta tecnologia são os próprios free flows, não é? O free flow, hoje conhecido mais como Siga Fácil aqui em São Paulo, que é, no fundo, uma tecnologia que vem permitir que o utilizador ele não pare num pedágio, não é? Isso tem reflexos múltiplos. Fluidez do trânsito, segurança. Grande parte dos acidentes que nós temos nas nossas rodovias são nos pedágios, porque há pessoas que estão ou atendendo a algum cliente, ou saindo de uma cabine, circulando na praça de pedágio, e temos inúmeras situações em que esses acidentes ocorrem, mas tem benefício operacional, segurança, menor redução de emissões, ou maior redução de emissões de gases poluentes, porque os carros não estão ali naquele para-arranca, não é? Digamos, naquelas filas longas, não é? À espera de poder fazer o pagamento. Portanto, é uma tecnologia de benefício evidente, com um princípio de tarifa aplicada de acordo com a utilização. Ou seja, enquanto hoje você tem uma tarifa que depende do número de eixos que você tem na sua viatura, do tipologia de veículo, etc. Com o Free Flow, você tem aquilo que você chama uma tarifa quilométrica, Bruno. Ou seja, depende. Hoje, quando você vai, por exemplo, região de Guarulhos, não é? Vai daqui de São Paulo para o aeroporto, você pode naturalmente usar a via expressa, não é? Você paga pedágio através do Free Flow, ou você vai pela marginal, você não tem pedágio. Mas esse pedágio, ele depende do dia da semana, depende do número de quilómetros, do trajeto que você vai fazer, depende da hora do dia. Ou seja, essa tarifa é uma tarifa que depende se você vai numa altura de pico, numa altura de grande tráfego, ou numa altura em que o tráfego é mais tranquilo e em que você tem rodovia mais disponível, não é? Portanto, é uma tarifa mais justa, Bruno. Hoje, o que é que acontece se você não utiliza o Free Flow? Você tem clientes que estão subsidiando a passagem de outros clientes. Ou seja, alguns clientes pagam, outros não pagam, e, portanto, os que estão pagando a conta dos outros que eventualmente que estão utilizando a rodovia e que não estão sendo cobrados. Portanto, o Free Flow, ele traz justiça tarifária, ele traz eficiência ao tráfego, ele traz segurança e traz, naturalmente, também um reflexo, como eu estava comentando, de benefício ambiental, porque a fluidez do trânsito evita mais emissões de gases poluentes. Portanto, eu sou um entusiasta, né? Do Free Flow. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, Bruno, porque eu acho que fiquei ainda meio no caminho dessa plano tecnológico que você mencionou. A inteligência artificial é uma das tecnologias. Temos, como você também comentou, robotização e automação. Como é que entra a robotização, a automação? Vou dar dois exemplos. Robotização. Nós hoje estamos testando robôs para fazer limpeza de estações nos nossos ativos, nas nossas linhas de metrô e linhas de trem. E, portanto... Isso de manutenção, limpeza. Não é? Portanto, você tem um robô... São testes. São testes. Tá. Mas a ideia é ampliar esses testes e começar a utilizar essa tecnologia... Até o momento, como é que estão esses testes? Esses testes têm, alguns casos ainda, tem 2 robôs que nós estamos utilizando e, portanto, testando, digamos, a robustez dessa tecnologia, mas ele evita um trabalho que ele não é tão importante para, digamos, para a operação, não é? Um trabalho que ele é complementar da operação, e essas pessoas que estavam fazendo esse trabalho, elas podem ser requalificadas, que é a nossa missão também, requalificadas para fazer outras funções, para fazer outros trabalhos de maior valor agregado, não é? E, portanto, essa também para nós é um objetivo fundamental neste processo, Bruno, que é de uma digitalização responsável. A digitalização, indústria 5.0, ela não veio para tirar empregos, ela veio para potenciar as capacidades humanas e permitir que as pessoas
possam ser requalificadas, possam ser redirecionadas para outras áreas da empresa, possam fazer trabalhos que têm um valor acrescentado mais alto, trabalhos que possam privilegiar a sua saúde mental, o seu equilíbrio, o seu bem-estar e, portanto, outro exemplo que nessa dimensão de robotização ou mecanização, você vê muitas vezes equipes nossas, equipes de alguns dos nossos fornecedores, fazendo capina, não é? Limpando a grama nas estradas. Não é? Hoje temos um objetivo, um objetivo que já está para 40% da extensão das nossas rodovias, de fazer isso de forma mecanizada. Em vez de você ter as pessoas fazendo essa capina manual, vamos ter um robô, uma máquina que passa e que vai Vocês já têm esses aparelhos? Já estamos fazendo. Estamos fazendo esse desenvolvimento para 40% das nossas rodovias, 40% da extensão das nossas rodovias, e o objetivo depois é tentar ampliar ainda mais essa tecnologia. Nem todos os terrenos permitem isso, Bruno. Você tem alguns terrenos que são mais ondulados, não são tão propícios para a utilização dessas tecnologias, mas em todos os locais onde nós conseguirmos ter terrenos mais planos, terrenos mais, enfim, regulares, nós vamos utilizar esse tipo de mecanização. Portanto, esse é outro exemplo. Vou dar outro exemplo muito interessante. A utilização de drones, não é? Que é naturalmente uma tecnologia que permite supervisionar a infraestrutura, vou dar um exemplo concreto do sistema metroferroviário, fazer a inspeção da rede elétrica, dos cabos, não é? Elétricos. Não é? Você sabe que alguns incidentes na nossa infraestrutura são uma queda de um cabo que até pode ficar preso num pantógrafo, não é? Que são aquelas hastes que ligam o trem à rede elétrica, não é? E, portanto, a qualidade dessa infraestrutura, a manutenção dessa infraestrutura é fundamental para a fluidez do serviço, não é? E como liderar esses milhares de profissionais que fazem trabalhos tão distintos, embora seja a mobilidade de infraestrutura, mas para que eles consigam manter a cultura da empresa? Que pergunta interessante, Bruno. E eu acho que esse é o grande desafio de uma organização tão grande como a nossa, que é como fazer prosperar uma cultura que hoje está em transformação. Nós queremos uma empresa mais inovadora, queremos uma empresa mais dinâmica, queremos uma empresa mais voltada para os clientes, uma empresa mais simples, com menos burocracia, mais tecnológica, mais sustentável. Portanto, hoje a Motiva, ela é uma organização que está em grande transformação, enfim, século XXI, estamos todos muito atentos a tudo o que se está passando à nossa volta, transformações tecnológicas, transformações sociais, transformações até climáticas, não é? E, portanto, trabalhar essa cultura de uma maneira profunda, naquilo que são os valores da companhia, é um grande desafio. E o segredo para isso, Bruno, são sempre as pessoas. São sempre as pessoas. Ou seja, a cultura ela não está na cabeça do presidente, ela não está num grupo restrito de executivos, ela tem que estar disseminada pela organização toda. Como é que nós chegamos à organização toda? Através das pessoas. Nós hoje temos, na nossa organização, algo como 450 líderes da empresa. Portanto, desde o presidente, os vice-presidentes, os diretores, os gerentes executivos, os gerentes, são cerca de 500 pessoas, 450, 500 pessoas que lideram a empresa, não é? E são elas que têm que ser o canal dessa cultura, são elas que têm que ser o exemplo, são elas que têm que estimular os comportamentos e, através do seu exemplo, estimular os comportamentos que nós queremos privilegiar, que nós queremos que se sistematizem, que nós queremos que se imponham no dia-a-dia. Portanto, eu confio muito nas nossas lideranças, às vezes usa-se a palavra intermédias, não é? Entre o topo da empresa e toda, digamos, as equipes mais operacionais com que nós lidamos. Mas depois, quando essa cultura ela está disseminada, é uma responsabilidade individual. Cada um dos executivos, cada um dos profissionais, cada um dos operadores, cada uma das pessoas que compõem a empresa tem que vivenciar esses valores. E, portanto, nós fomos prescritivos, dizendo o que é que nós queremos, uma cultura que nós definimos dos 3 Is: integridade, integração e impacto.
Para cada um destes Is, Bruno, definimos o que são as 4 dimensões fundamentais: a ética, a segurança, a simplicidade, o foco no cliente, ou a valorização da brasilidade, a criação de valor. Temos 12 elementos dentro dessa cultura dos 3 Is que nós queremos privilegiar. E fazemos todos os dias apologias disso, não é? Comportamentos que reforçam esses valores, damos o exemplo, reforçamos esses comportamentos e, através da rede de lideranças, esperamos que essa seja a cultura que se vá impondo, que se vá consolidando. Tem um ponto central, essencial, que você mais valoriza num profissional hoje e que talvez, inclusive, você até orienta os seus vice-presidentes e os seus diretores, que são dezenas pelo país, sobre valorização de talento? Tem algum ponto que você mais observa, inclusive na hora de contratar um profissional? Eu acho que a característica que é mais importante num ser humano que está em sociedade é a ética, Bruno. E a ética, eu gosto muito da definição do professor Clóvis de Barros Júnior, que nos diz que a ética é um conhecimento compartilhado ao serviço da melhoria do nosso relacionamento em sociedade, e eu até juntaria mais uma dimensão, que é do nosso relacionamento com o mundo à nossa volta, com o meio ambiente em particular. Um conhecimento compartilhado que está ao serviço da melhoria do nosso relacionamento, tanto em sociedade como com o meio ambiente à nossa volta. E, portanto, isso significa que um profissional que tem comportamento ético, ele vai atuar com respeito, ele vai atuar com consciência da sua missão, vai atuar com integridade, vai atuar com responsabilidade, e isso para mim é o ponto fundamental. Essa é a característica que eu acho que é inegociável quando nós escolhemos alguém para trabalhar numa empresa, para trabalhar connosco, e que é meio caminho andado para, digamos, a formação de um grande profissional. Quem é a sua referência ou as referências no mundo dos negócios? Meu Deus, Bruno, que pergunta difícil. E eu tento inspirar-me em muitas pessoas à minha volta. Eu acho que em 23, quando você me fez essa pergunta, talvez me recorde. Acho que uma pessoa que eu escolhi para fazer... convidei, que foi muito gentil, muito generosa para prefaciar o meu livro, foi Luísa Helena Trajano. Nunca posso esquecer essa generosidade com que a Luísa Helena acedeu a juntar-se a essa publicação quando eu a fiz em 2023. É uma pessoa que eu admiro por várias dimensões. Uma mulher valorosa, trabalhadora, competente, criativa, empreendedora, uma mulher simples, mas que a todos nós nos dá lições diárias de como fazer negócio, como encantar o cliente, como ser uma grande empresária, como ser uma grande, uma grande benemérita da sociedade, e, portanto, é uma pessoa, entre muitas, não é? Mas é uma pessoa, naturalmente, que é uma referência. E depois, eu acho que também por uma consciência, acho que as grandes referências da minha vida foram os meus pais, o meu pai e a minha mãe, que me deram a educação, que me deram, enfim, todas as condições para eu estar aqui hoje, e eu a eles. O meu pai, infelizmente, já falecido, tenho uma gratidão infinita, Bruno, pelo que fizeram para que eu pudesse hoje estar onde eu estou. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Miguel Setas, presidente da Motiva, a gigante brasileira de infraestrutura de mobilidade. Só tenho que agradecer, é sempre um prazer estar com você. Prazer é meu, Bruno. Você vê que você volta pouco mais de 2 anos depois de fazer a primeira entrevista aqui no Show Business, recheado de novidades. E essas novidades vêm através da sua liderança, porque você não para de trazer acho que novidades, projetos e iniciativas, evidentemente, com o seu time também de 16 mil funcionários. Né? Trabalho coletivo e acho eu, muito favorecido, muito estimulado pelo Brasil. Bruno, o Brasil é um país eu há pouco usei a palavra, que me galvaniza, que me estimula, que me energiza. Portanto, eu gosto muito de trabalhar aqui, sou muito feliz aqui no Brasil, e ter pessoas como você que eu admiro e que eu prezo tanto, para mim é um privilégio.
Muito bem. Um país que te motiva, que eu já ouvi você falando isso algumas vezes, não só aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua confiança e até semana que vem. Tchau.